Muito bem, gente. Nós vamos hoje falar sobre anatomia aplicada às ligaduras arteriais com hemorragias. Nós vamos ver aqui alguns aspectos anatômicos, ou seja, a localização dos vasos arteriais, o seu trajeto, que é o que é importante. Então não adianta a gente decorar os vasos se a gente não souber a origem e o trajeto que esses vasos apresentam. Então, numa exodontia, ou mesmo numa cirurgia qualquer, se a gente seccionar um vaso, a gente tem que saber qual vaso nós seccionamos e qual o trajeto para que a gente possa pinçar esse vaso depois. As hemorragias arteriais severas durante certos procedimentos cirúrgicos podem ser prevenidas com uma ligadura da respectiva artéria se ela for seccionada. Pode ocorrer durante a drenagem de abscessos, se a correlação topográfica da incisão com os vasos sanguíneos da região não for adequadamente avaliada. Deve-se ter, então, um conhecimento anatômico da região a ser executada, a provável ligadura de uma artéria aferente, né, que conduz o sangue da região facial. Então é necessário que o profissional tenha um conhecimento então anatômico da região, do trajeto das artérias, das veias, nervos. Então vejamos aqui. Vocês estão vendo que aqui nessa figura nós temos aqui um conjunto imenso de vasos, mostrando que a face ela é bastante vascularizada. Vejo aqui a artéria carótida externa, dando aqui a artéria maxilar e aqui a temporal superficial, que são os seus ramos terminais. Ramos esses que vão dar origem a vários ramos arteriais que vão irrigar toda a face, todos os dentes, gengiva, osso da face. Aqui nós temos uma outra figura, mostrando aqui a carótida externa, com seus ramos. Veja aqui a artéria tiroidiana superior, aqui a lingual, aqui a artéria facial, dando aqui a submentoniana, labial inferior, labial superior, e indo terminar aqui no ângulo interno do olho, com o nome de artéria angular. Ter conhecimento desse conjunto imenso de vasos arteriais e venosos que estão localizados na face e no pescoço. Então, durante pequenos procedimentos cirúrgicos odontológicos, são 3 as artérias de risco. Então, nós temos aqui a artéria palatina maior, que passa aqui pelo forame palatino maior e vai irrigar aqui toda a região palatina dos dentes superiores. Artéria sublingual, vejo aqui a artéria sublingual, que é um ramo da artéria lingual, e a artéria facial. Vejo aqui a artéria facial cruzando aqui o corpo da mandíbula. E junto com ela corre aqui a veia facial. Todas as artérias elas são reconhecidas por se apresentar tortuosas. Então ela apresenta curvaturas, não é? Como nós estamos vendo aqui na artéria facial. Vejo que a veia facial ela já é retilínea. Então a artéria maxilar ela dá origem à artéria palatina descendente. Veja aqui, nós temos aqui a artéria carótida externa, que vai dar origem aqui à artéria maxilar. Então a artéria maxilar, ela dá origem aqui a este vaso arterial, que é a artéria palatina descendente, que por sua vez dá origem à artéria palatina maior. Então a artéria palatina maior,
esse vaso aqui, ele tem origem da artéria palatina descendente, que vem aqui pelo canal descendente. E essa artéria palatina descendente tem origem aqui da artéria maxilar, que é um ramo terminal da carótida externa. Então, a artéria palatina maior, ela passa pelo forame palatino maior. Veja aqui, nessa figura, nós temos aqui os forames palatinos maiores, aqui na região posterior do palato duro. Então, ela emerge por aqui e vem irrigar toda essa região palatina dos dentes superiores, ou seja, mucosa, periósteo e dentes superiores. Então, o forame palatino maior, ele está situado na face lingual do último molar da arcada superior. Por que nós falamos último molar? Porque, veja bem, nessa figura, nós temos aqui o terceiro molar. Então, o forame palatino maior está à altura do terceiro molar. Mas, se esse paciente não tivesse o terceiro molar, o forame estaria na altura do segundo molar superior. Então, sempre ele está na altura ou situado na face lingual do último dente da arcada superior. Então, a incisão de um abscesso neste local não deve ser executada na direção transversalmente, e sim em uma linha anteroposterior, o mais próximo da margem livre da gengiva. Então, aqui nesta região aqui, mais próximo aqui da parte livre da gengiva, para atingir aqui a artéria palatina maior, sem deixar de atingir o abscesso. Se a artéria for seccionada, é quase impossível parar a hemorragia pelo clampeamento. O que é o clampeamento? É o ato de pinçar o vaso, ou o tamponamento, que seria apertar a região da artéria, uma gaze ou qualquer coisa parecida. Devendo-se então executar a ligadura da artéria carótida externa. Então, a artéria carótida externa está aqui. É esse vaso aqui, olha, que vai dar origem, então, à artéria maxilar e a palatina descendente. Então, pinçando aqui a carótida externa, então nós vamos impedir a hemorragia desta região. Então, nós temos aqui uma maxila vista inferiormente, justamente para mostrar aqui os forames palatinos maiores, por onde emerge, então, a artéria palatina maior. Então, nessa figura, nós estamos vendo a artéria palatina maior e o nervo palatino maior, que também emerge por esse forame. Tem-se observado acidentes na artéria sublingual. Então, veja aqui a artéria sublingual, ela passa aqui. Veja aqui a artéria sublingual, ela é um ramo aqui da artéria lingual. É um dos ramos, não é? Porque nós temos aqui o ramo suprióideo, aqui os ramos dorsais da língua, aqui a artéria profunda da língua. Então, a artéria sublingual é um dos ramos da artéria lingual. Essa artéria ela é facilmente seccionada quando o profissional ele usa de uma forma assim, inadvertidamente, instrumentais cortantes ou discos rotativos que deslizam durante preparos em dentes inferiores. Então, no preparar um dente inferior, a broca ela pode pegar aqui a mucosa do soalho e seccionar esse vaso, ferindo então o soalho da boca. Na região dos pré-molares ou do primeiro molar inferior, a artéria sublingual ela pode então
ser atingida. Então, o clampeamento, ou seja, o ato da gente pinçar o vaso, essa artéria, é muito difícil nessa região. Nós vamos encontrar aí a glândula sublingual, o ducto submandibular, o nervo lingual e o hipoglosso, e também a artéria e a veia lingual. Então, é uma região muito delicada que o profissional deve, então, tomar muito cuidado quando vai fazer um preparo de cavidade, num dente inferior, né, num molar, num premolar, em que ele vai desgastar a coroa, em volta da coroa. Então tem que tomar cuidado para não passar a broca no soalho da cavidade bucal, que poderá ocorrer um acidente nesses vasos citados. Vejo aqui esta figura, a artéria sublingual, ela passando aqui no soalho da cavidade bucal. Então nós temos aqui a artéria facial. Ela atravessa o nível do fórnice vestibular. Veja aqui o fórnice, aqui do vestíbulo, na região aqui dos molares. Procedimentos cirúrgicos de premolares e molares inferiores pode ocasionar acidente por um instrumento que penetra na bochecha, na altura desta região. Em abscessos bucais, a artéria ela é frequentemente deslocada. Então ela se desloca e circunda o abscesso em suas superfícies inferior e lateral. Então a incisão ela é realizada em direção inferior e interior. Veja aqui o fórnice. Veja aqui essa figura mostrando a artéria facial cruzando aqui o corpo da mandíbula. Veja ela saindo aqui da artéria carótida externa. Então ela tem um trajeto anterior, depois ela vem aqui para cima, cruzando o corpo da mandíbula, na altura aqui entre o primeiro e o segundo molar inferior. Então essa região do fórnice é muito perigosa, nós temos que tomar muito cuidado. Veja aqui novamente a artéria facial. Deve-se tomar um cuidado muito grande num preparo de cavidade ou mesmo numa incisão de um abscesso nesta região. A artéria facial é facilmente exposta no local onde ela atravessa a borda inferior da mandíbula para percorrer então a região submandibular. Veja aqui a artéria facial percorrendo aqui a região submandibular, cruzando aqui o corpo da mandíbula, do ramo, na face lateral. Então, ela vai percorrer então a região submandibular. E a gente pode, inclusive, perceber a pulsação desse vaso arterial. Então a gente percebe, colocando a mão na bochecha, na região vestibular, dos molares, nós percebemos então a pulsação da artéria facial. Tanto a artéria como a veia facial, elas cruzam superficialmente o ramo marginal da mandíbula do nervo facial. Então veja aqui, nós temos aqui o nervo facial, veja ele saindo aqui pelo forame estilomastoide. Ele penetra aqui dentro da glândula parótida e aqui dentro da parótida ele forma um plexo chamado plexo intraparotídeo e desse plexo tem origem os seus ramos temporal, zigomático, bucais, aqui o marginal da mandíbula e o marginal do pescoço. Então esse ramo aqui, que é o ramo marginal da mandíbula, do nervo facial, nós temos nesta região a artéria facial e a veia facial, que cruzam aqui este ramo marginal da mandíbula, do nervo facial. Então esse ramo passa nesta região aqui. O ramo marginal da mandíbula
do nervo facial são recobertos pelo músculo platisma, tecido subcutâneo e pele. Então, esses elementos são cortados para que a artéria possa, então, ser isolada, ligada e cortada. Então, tanto a artéria como a veia facial e o ramo marginal da mandíbula são recobertos por esse músculo largo, aqui que é o músculo da expressão facial, né, o cuticular do pescoço. Então, ele recobre esses vasos aí e mais o nervo facial. Então, esses elementos são cortados para que a artéria possa, então, ser isolada e ligada. E depois cortada. Então, veja aqui, nesta figura, nós temos a mandíbula numa vista lateral, mostrando, então, aqui a artéria facial cruzando o corpo da mandíbula, na região do fórnice. Vejo que ela passa aqui entre os molares, primeiro e segundo. Então, uma incisão aqui, se nós não tomarmos cuidado, a gente poderá seccionar esta artéria. Veja aqui, nessa figura, artéria facial. Vejam que ela passa aqui na face lateral do corpo da mandíbula. Ela vem aqui por baixo, passando aqui próximo aqui à glândula submandibular. Depois ela cruza aqui o ramo da mandíbula, quando então ela vai dar aqui os seus ramos, artéria submentoniana, artéria labial inferior, labial superior, ela se continua para cima, indo terminar aqui no ângulo interno do olho, na artéria angular. Aqui uma outra figura mais próxima, mostrando todo o trajeto da artéria facial. Vejam ela cruzando aqui o corpo da mandíbula. Aqui a mesma coisa. Então, gente, o profissional ele tem que ter um conhecimento anatômico. Ele tem que saber da onde o vaso tem sua origem, qual o trajeto que esse vaso apresenta. Porque ele tendo esse conhecimento, se porventura numa cirurgia, e isso pode acontecer, ele seccionar um vaso arterial deste calibre, ele vai saber o local onde ele vai fazer aqui o clampeamento, ou seja, ele vai pinçar. Então, suponhamos que ele seccione aqui esse vaso. Ele vai pinçar aqui, vai dar um nozinho aqui e um nozinho aqui. Aí vem uma pergunta. Puxa, se ele vai amarrar aqui, dar um nó aqui e dar um nó aqui, o sangue, ele vem aqui, olha, da carótida externa, depois vem aqui para a artéria facial, percorre esse trajeto. Aí ele vai chegar aqui, ele vai parar. E aí, como é que faz? Existe aqui, gente, olha, vários vasos que formam plexos. Uma ponte de união que vai se unir aqui à artéria facial. Então, são vasos que vão se unir aqui na artéria facial para suprir esta região aqui. Muito bem, veja aqui essa figura mostrando aqui a carótida comum, se bifurcando em carótida interna e carótida externa, que vai dar origem aos vasos que vão irrigar o pescoço e a face. Aqui nós temos a artéria tireoidiana superior, que é o primeiro ramo, a lingual, a facial, a faringe ascendente. Aqui nós temos a artéria occipital e, por último, aqui a artéria auricular posterior. Aqui novamente a artéria facial e, acompanhando aqui a artéria facial, nós temos a veia facial. Lembrando que a artéria ela apresenta curvaturas, enquanto que a veia ela é retilínea. Trígono submandibular, artéria lingual. Então, a exposição da artéria lingual
ela é feita no trígono submandibular. Então aqui nós temos a região da mandíbula, aqui a base da mandíbula, veja aqui o trígono submandibular. Então a exposição da artéria lingual é feita neste trígono submandibular, limitada entre o bordo inferior do corpo da mandíbula, veja aqui o corpo da mandíbula, está aqui, o bordo inferior, superiormente, e pelos dois ventres do músculo digástrico, inferiormente. Então nós temos aqui inferiormente o ventre anterior e aqui o ventre posterior do músculo digástrico. Então o limite superior do trígono submandibular seria a base do corpo e da mandíbula, e o limite inferior, o músculo digástrico, através do seu ventre anterior e posterior. Veja aqui o músculo digástrico, aqui essa região compreende então o trígono submandibular. Veja aqui novamente o músculo digástrico, o ventre posterior, aqui o ventre anterior. E essa região, de forma triangular, corresponde então ao trígono submandibular. Veja aqui a artéria lingual, ela vem aqui, ó, é o segundo ramo, e ela se localiza neste trígono submandibular. Então a exposição da artéria é feita então nesta região desse trígono. Veja aqui a artéria lingual, aqui a artéria lingual, se originando aqui da carótida externa. Vejam, essa artéria ela tem um trajeto aqui embaixo da língua, onde ela vai dando os seus ramos, os ramos dorsais da língua, aqui ramos suprióideos, sublingual, e aqui a artéria profunda da língua. Então nós temos aí a artéria lingual. Falando-se em artéria lingual, dentre as estruturas que formam o conteúdo do trígono submandibular, que é esse trígono aqui, olha, submandibular, a glândula submandibular é a maior. Então, dessas estruturas todas, é a glândula submandibular a maior delas. Então, é uma glândula que fica aqui na fossa retromandibular, e essa glândula, ela tem aqui uma parte dela que se destaca inferiormente. Veja aqui a glândula submandibular, novamente aqui a glândula submandibular. Então nós vamos encontrar nesta região um tecido conectivo frouxo, no qual os nódulos linfáticos submandibulares estão localizados. Veja aqui, nós temos os nódulos submandibulares nesta região aqui da mandíbula. Logo abaixo aqui da mandíbula, nódulos linfáticos submandibulares. Vejo aqui os nódulos nesta região. E é importante que a gente tenha esse conhecimento para se fazer alguns exames de palpação. Então aqui nós temos a glândula submandibular e os seus nódulos linfáticos submandibulares. Veja aqui os nódulos e aqui um prolongamento da glândula submandibular, sendo que ela localiza aqui na porção medial da mandíbula, na fossa submandibular. E aqui uma figura mostrando os nódulos submandibulares. Aqui estariam os submentonianos. Os vasos sanguíneos da região submandibular são a veia facial, veja aqui a veia facial,
e algumas vezes a veia retromandibular. Veja aqui, nós temos aqui a veia retromandibular. Então, como o próprio nome está dizendo, retro, atrás, atrás da mandíbula. Ou seja, atrás do ramo da mandíbula. Então, a veia retromandibular e os seus ramos. Então, nós temos aqui o ramo anterior, ramo posterior da veia retromandibular. A artéria facial, com seus ramos, veja aqui a artéria facial, né, mostrando aqui o ramo submentoniano, aqui o ramo labial inferior, labial superior. Então, nós temos aqui a artéria facial com seus ramos e, finalmente, na camada mais profunda, nós temos a artéria lingual. Olha aqui a artéria lingual na camada mais profunda. Os vasos sanguíneos da região submandibular, então, são a veia facial e algumas vezes a veia retromandibular com seus ramos e a artéria facial com seus ramos e, finalmente, na camada mais profunda, a artéria lingual. Veja aqui nessa figura, nós temos aqui a artéria facial, veia facial. Aqui dá para ver o ducto submandibular. Vejo aqui a artéria facial, novamente, a veia facial. Aqui, veia facial, artéria facial, nódulos linfáticos da glândula submandibular, nesta região. Se a glândula submandibular for mobilizada e afastada, inferior e posteriormente, fica visível, então, o polo superior desta glândula, o nervo lingual. Então, veja aqui o nervo lingual, aqui, passando por esta glândula submandibular. O nervo lingual, que é um ramo do nervo mandibular do trigêmeo. Nessa figura, a gente pode notar aqui o nervo lingual. Olha aqui a artéria lingual e o nervo lingual. E aqui o ducto submandibular. Esse outro nervo aqui é o nervo hipoglosso, que é o nervo que movimenta a língua. Então, o nervo lingual é um dos ramos do nervo mandibular, como já foi dito, né? Que é uma divisão do nervo trigêmeo, o qual forma parte dos 12 pares de nervos cranianos. Abaixo do nervo lingual, um lobo achatado semelhante a uma língua da glândula submandibular, em algumas pessoas, se posiciona na superfície superior e interna o músculo milioideo. Então está aqui o músculo milioideo, que é um músculo que vai formar, então, o soalho da cavidade bucal. Então, o músculo milioideo, ele é um músculo supraioideo. Então, ele auxilia no abaixamento da mandíbula. Então, nós temos aí o músculo milioideo. O ducto submandibular. Então, o ducto submandibular está aqui, que acompanha esta extensão oral. Uma terceira estrutura que passa paralela ao nervo lingual e ao ducto submandibular é o nervo hipoglosso. Então, nós temos aqui o nervo hipoglosso. Então, repetindo, nós temos aqui ducto submandibular, aqui o nervo lingual do trigêmeo, nervo hipoglosso e aqui embaixo, formando o soalho da cavidade bucal, nós temos o músculo milioideo. Então, essas estruturas anatômicas, elas têm que ser conhecidas pelo profissional. Ele tem que ter conhecimento anatômico dessa região.
a artéria carótida externa. Então vamos falar um pouquinho sobre essa artéria. E antes da gente falar precisamente sobre ela, nós temos que saber a origem. Da onde essa artéria se origina? Então vocês têm aqui o arco aórtico. Então o arco aórtico é quando a aorta ela sai lá do ventrículo esquerdo do coração, ela tem um trajeto ascendente e logo que ela sai do coração, ela forma então esta curvatura chamada arco aórtico. Também crosta da aorta ou cajado aórtico. Então, do arco aórtico, tem origem aqui o tronco arterial braquiocefálico. Nós temos aqui a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda. Vejam que tanto a carótida comum esquerda como a artéria subclávia esquerda têm origem diretamente do arco aórtico. Agora, a artéria carótida direita e a subclávia direita, elas não têm origem diretamente do arco aórtico, e sim do tronco arterial braquiocefálico. Esse sim tem origem diretamente do arco aórtico. Então, se nós formos estudar os ramos da carótida comum, tanto direita como esquerda, eles são iguais. O que nós vamos encontrar na carótida direita, nós também vamos encontrar na carótida esquerda. Então veja aqui, nessa outra figura, nós temos aqui o arco aórtico e se originando diretamente do arco aórtico, nós temos aqui a carótida comum esquerda, que seria este vaso aqui. E a carótida comum esquerda, na altura lá da cartilagem tireoide, ela se bifurca. Ela vai daqui um ramo anterior, que é a carótida externa, que é a principal, e a carótida interna. Qual a diferença entre a carótida externa e carótida interna? A carótida externa ela é mais anterior e ela emite ramos colaterais para o pescoço e para a face. Já a carótida interna, ela não emite ramos colaterais para o pescoço e para a face. Ela chega lá na base do crânio, ela penetra pelo forame carotídeo posterior, dentro de um canal, que é o canal carotídeo, e lá no cérebro, dentro do crânio, ela vai formar então um polígono de Willis, que é o círculo arterial do cérebro. Então, hoje se fala círculo arterial do cérebro. E aqui nós temos a carótida externa, que é o que vai nos interessar. A carótida externa, ela tem origem da onde? Da carótida comum. Então, tanto a carótida externa direita como a esquerda tem origem da carótida comum. Então, nós temos aqui os ramos colaterais da carótida externa. O primeiro ramo, que é a artéria tireoidiana superior, vindo a seguir aqui a artéria lingual, depois a artéria faríngea ascendente, a artéria facial, depois nós temos aqui esse vaso, que é a artéria occipital, e a artéria auricular posterior. Vejam bem, ferimentos na região superior do pescoço ou das estruturas superficiais do pescoço e profundas do pescoço e da face podem tornar necessária a ligadura da artéria carótida externa. Por isso, a gente tem que ter o conhecimento da sua localização. Veja aqui, a carótida comum, na altura da cartilagem tireoide, ela se bifurca em interna e externa. Então, neste ponto aqui, logo onde ela se bifurca, é que se vai fazer, então, o pinçamento, o clampeamento desta artéria. Então, vejamos, pode tornar necessária a ligadura da artéria carótida externa, que é um método que expõe
artéria em sua origem. Olha aqui, a origem dela, próxima aqui da cartilagem tireoide. A partir, então, da carótida comum, sendo realizada a ligadura acima da origem da artéria tireoide superior. Então, vejam bem, o primeiro ramo da carótida externa é a artéria tireoide superior, que é esse vaso aqui, que vai irrigar a cartilagem tireoide e a glândula tireoide. Então, o pinçamento é feito nesta região aqui, acima da artéria tireoide superior. Com isto, o que vai acontecer? Se a gente fizer aqui o pinçamento desta região, todos os ramos da carótida externa, com exceção da tireoide superior, são eliminados por esse método. Ou seja, a gente pinçando aqui, o sangue ele vem aqui para a artéria tireoide superior. Daqui para cima, ele não flui. Então vejam bem, artéria lingual, faringe ascendente, artéria facial, artéria occipital e artéria auricular posterior, elas deixam, né, e demais ramos deixam de fluir sangue nesta área. O segundo local onde a artéria carótida externa pode ser ligada encontra-se na fossa mandibular, ao lado do ângulo da mandíbula. Olha aqui, nesta região. Nesse local, a artéria atravessa o ligamento estilomandibular. Veja aqui, o ligamento estilomandibular, que é um ligamento à distância da ATM. Nós temos aqui o essenomandibular e aqui o ligamento estilomandibular. Então, nesse local, deste ligamento estilomandibular, ao lado do ângulo da mandíbula, a artéria, então, atravessa lateralmente esse ligamento. E este método se denomina ligadura da artéria carótida externa no ligamento estilomandibular. Então, essa região é a região da fossa mandibular. Então, é um local também onde o profissional pode fazer o pinçamento da carótida externa. Veja aqui, nesta figura, nós estamos vendo aqui a glândula parótida. Veja que no interior da parótida, nós temos aqui a carótida externa. Aqui é a região submandibular. Veja aqui, bem nessa região aqui. Aqui estaria o ligamento estilomandibular. Veja aqui, a parótida foi seccionada. Foi feita aqui uma incisão vertical para mostrar aqui a carótida externa e aqui a veia retromandibular passando na intimidade desta glândula. Nós temos também aqui na intimidade dela, veja aqui em amarelo, o nervo facial. Então, a ligadura da artéria carótida externa na fossa mandibular. Então, está aqui, ó, artéria carótida externa, aqui a fossa mandibular, veja aqui o ligamento estilomandibular, artéria carótida externa, aqui a veia retromandibular. Veja aqui, veia retromandibular, carótida externa, veia retromandibular e aqui artéria carótida externa. O espaço retromandibular contém o corpo da glândula parótida. Então está aqui o corpo da glândula parótida. Se estende abaixo do meato acústico externo. Veja aqui o meato acústico externo. E à frente do processo mastoide. Veja aqui o processo mastoide do osso temporal e do músculo externo
clidomastoideo. Então nós temos aqui o espaço chamado espaço retromandibular. Então ele está localizado aqui, próximo aqui do meato acústico externo, processo mastoide do osso temporal e aqui o músculo externo clidomastoideo. Então nós temos aqui a artéria carótida externa que passa nesta região. Ela vem aqui por dentro da parótida. A artéria carótida externa. Superficialmente e paralelamente à artéria carótida externa, corre a veia retromandibular. Então nós temos aqui a veia retromandibular. Veja aqui. Esta veia continua na glândula parótida até seu polo inferior. Superficialmente e paralelamente à artéria carótida externa, corre a veia retromandibular. Então está aqui a veia retromandibular. Esta veia continua na glândula parótida até o seu polo inferior, aqui. E é separada da artéria carótida externa no ligamento estilomandibular por uma lâmina própria da glândula parótida. Abaixo do ligamento estilomandibular, o músculo estiloióideo e o ventre posterior do músculo digástrico situam-se entre a artéria carótida externa e a veia retromandibular. Então veja aqui, o ligamento estilomandibular. Veja aqui, músculo digástrico, o ventre posterior e aqui o músculo estiloióideo. Então, abaixo do ligamento estilomandibular, que é esse ligamento, o músculo estiloióideo, veja aqui o músculo estiloióideo, e o ventre posterior do músculo digástrico, que está aqui, situam-se entre a artéria carótida externa e a veia retromandibular, que é esta região aqui. Então, nesta figura, a gente pode verificar, então, a artéria carótida externa. Veja aqui a artéria carótida externa, passando aqui atrás do ramo da mandíbula. Aqui, a veia retromandibular, passando também atrás do bordo posterior do ramo da mandíbula. Então, tanto a carótida externa como a veia retromandibular, elas caminham juntas, uma paralela à outra. Aqui nós teríamos a glândula parótida, nesta região. Então, aqui seria a glândula parótida. Então, nós temos aqui a veia retromandibular. Aqui nós temos o seu ramo posterior, ramo anterior. Aqui o tronco tireolínguo facial. O nervo facial, ele percorre o espaço retromandibular. Então veja aqui o nervo facial, aqui no espaço retromandibular. Veja aqui, o nervo facial ele vem nesta região aqui. Então ele percorre o espaço retromandibular em um trajeto horizontal. E seu principal tronco penetra na glândula parótida, correndo inferior e anteriormente. Então ele penetra aqui na glândula parótida, seu principal ramo, formando o plexo intraparotídeo. Esse plexo, que é um enovelado de nervo, vai depois se espraiar na face, aqui formando então os ramos do nervo facial, ramos temporais, zigomáticos, ramos bucais, o marginal da mandíbula e este outro aqui, que é o último, que é o ramo marginal do pescoço. O nervo aurículo temporal também está associado ao conteúdo do espaço retromandibular. Então, o nervo aurículo temporal, veja aqui o nervo aurículo
temporal. Aqui nós temos algumas figuras, mostrando então aqui a parótida, nervo facial, aqui veia retromandibular, artéria carótida externa, aqui é a mesma coisa, artéria carótida externa, veia retromandibular, nervo facial, ramos temporais, zigomáticos, bucais, marginal da mandíbula e marginal do pescoço. Aqui está a parótida, ela foi seccionada, parte dela, para mostrar que na sua intimidade passam aqui a artéria carótida externa, aqui a veia retromandibular e o nervo facial. Então, todos esses elementos, o cirurgião ele tem que ter conhecimento profundo para que numa cirurgia ele possa, se necessariamente, se necessário for, fazer um pinçamento de um vaso. Então, ele tem que saber o trajeto desse vaso aí. Muito bem, pessoal. Então, viram a importância que o profissional tem que ter esses conhecimentos anatômicos para fazer procedimentos cirúrgicos. Porque numa cirurgia pode, algumas vezes, seccionar um vaso. E o profissional ele tem que saber o trajeto desse vaso, a origem que esse vaso tem, para ele poder fazer, então, o pinçamento, para fazer a hemostasia desse vaso aí.